Hoje, vamos falar da diabetes. Bem-vindos, bem-vindas aqui a mais este vídeo. A diabetes é um assunto de muita importância porque ela é considerada uma das maiores epidemias da atualidade. Então, temos mais de 850 milhões de diabéticos previstos para 2050. Neste momento, no planeta, nós temos 589 milhões de diabéticos. E está a crescer exponencialmente. Significa que está a crescer muitíssimo. Então, ainda temos uma agravante que é parte destes diabéticos não estão diagnosticados. Ou seja, a pessoa pode ter diabetes e nem sequer sabe. Porque a pessoa tem alguns sintomas, mas não liga porque pensa, isto é da idade, ou isto é de não sei do quê, ou não estou muito bem, ou aconteceu. Então, a pessoa pode ter diabetes e não estar diagnosticada. Então, peço-te que tenhas aqui muita atenção a este vídeo, porque eu vou dizer ao longo do vídeo, ahm, os sinais que indicam, que a pessoa já pode estar, ou com diabetes ou em pré-diabetes. Então, ah, o que eu te quero dizer é que a diabetes não é apenas uma situação de açúcar alto, ela afeta o organismo inteiro. Afeta os teus olhos, afeta o teu pâncreas, afeta o teu sistema circulatório e, como tal, o teu coração. Portanto, é uma doença que pode afetar o teu organismo inteiro. Portanto, temos que ter muita atenção. Eu sou a Margarida Silva Costa, sou farmacêutica integrativa, trabalho de forma natural na reversão da doença e no equilíbrio do teu corpo de forma 100% natural. Existe a diabetes, ela tem um mecanismo. Como é que funciona no nosso corpo isto? Nós temos as pequenas unidades, que são as células, as nossas células. Ahm, Temos alguns trilhões de células no nosso corpo, muitas são muitas, a funcionar o dia inteiro. E a energia que elas consomem é um açúcar, é a glicose. A glicose, para que as células funcionem, precisa de entrar dentro da célula. Ou seja, tenho aqui a célula e eu preciso de entrar dentro da célula para fazer o meu trabalho e dar energia a esta célula. Essa glicose tem que entrar aqui dentro. Como é que ela entra aqui dentro? Com uma chave. Tu entras em casa com uma chave e a glicose, o açúcar, entra na célula também com uma chave. Qual é a chave? A chave chama-se insulina. A insulina cria a abertura na célula para a glicose entrar na célula e fazer o seu trabalho energético. O que é que pode acontecer? O açúcar está aqui à volta da célula e para que ele entre, tem que chegar aqui a insulina. A insulina está aqui. Quando o açúcar sentisse a célula, entra e faz o seu trabalho. Se a insulina não estiver cá, o açúcar não consegue entrar. A glicose não entra, fica no sangue. Ou pode haver também uma situação em que existe insulina e a própria célula não reconhece essa insulina, não sabe que ela está ali. E como não sabe, não entra também o açúcar dentro da célula. Então, este mecanismo chama-se resistência à insulina. A célula não tem sensibilidade para essa insulina, ela está na circulação, no sangue e não consegue ter sensibilidade para fazer entrar o açúcar dentro da célula. Portanto, existem estas duas situações. Ah, então, depois de entenderes este mecanismo, vou-te explicar que existe a diabetes tipo 1, que é não há insulina e, portanto, o açúcar não consegue entrar dentro da célula, certo? Não há essa insulina porque o pâncreas não produz e muito, isso chama-se diabetes tipo 1.
é um tipo de diabetes que a pessoa já nasce com essa deficiência, o pâncreas não funciona na produção de insulina, ou também pode ocorrer em idade adulta, há alguma doença que ataque essas células que produzem insulina, que destruam essas células e a pessoa também fica com diabetes tipo 1. Na farmácia, eu tinha um cliente que lhe aconteceu isso. Com 40 anos, ele deixou de ter a produção de insulina após uma virose gigantesca. Então, isso pode acontecer na idade adulta também. E aí, o que há a fazer? Injetar insulina. São aquelas pessoas que tu vês na rua que têm aqui uma coisinha assim redonda que indica que vai dispensando insulina conforme o corpo precisa. Antigamente era com injetável e ainda há pessoas que fazem com injeção, mas têm que tomar essa insulina para que o corpo funcione. Isto é diabetes tipo 1. Então, depois temos a diabetes tipo 2. Essa aparece mais numa idade mais avançada, normalmente. Representa 90% dos casos, portanto, é a maior parte dos casos de diabetes é de tipo 2. E esta diabetes, é aquela em que existe insulina, existe o açúcar, está aqui a célula, só que a célula não tem sensibilidade para a insulina, tem resistência à insulina. Isso deve-se a muitos fatores: alimentação, obesidade, hum, sedentarismo, a pessoa que não faz exercício físico, a idade, a toxicidade do corpo. Então, há aqui uma série de fatores que levam a essa resistência à insulina. Existe o açúcar, existe a insulina disponível, mas não há sensibilidade da célula para aquela insulina e, portanto, o açúcar fica na corrente sanguínea, produzindo doença e não consegue entrar dentro da célula. Ok? O que é que contribui muito para isto? A alimentação ultraprocessada, aqueles alimentos que quase plástico, se tu pegares fogo até ardem. Ahm, Situações de grande stress, o excesso de peso, especialmente a gordura abdominal, à volta da barriga. Mas o que é que eu posso dizer? Esta diabetes, ela é possível melhorar muito, muito, ok? Com desintoxicação do corpo, com alimentação conveniente e com exercício físico. Mudando algumas coisas no estilo de vida, consegue-se restaurar muito esta resistência à insulina. É só a pessoa ter vontade de fazer e querer fazê-lo, não é? Depois temos diabetes tipo 3. Esta diabetes ainda não está, digamos assim, não há uma classificação oficial, mas há autores que defendem que Alzheimer é excesso de açúcar nas células do cérebro e classificam-no como a diabetes tipo 3. Portanto, isto aqui não é algo que seja já oficial cientificamente, ok? Mas não queria deixar de trazer para as pessoas perceberem também que o estilo de vida, a alimentação e tudo mais também pode provocar doenças graves como Alzheimer, ok? Então, isto aqui é muito importante a gente ouvir e dar atenção, porque uma coisa é eu querer viver mais, outra coisa é eu ter qualidade de vida. Porque do que é que serve eu estar a viver mais 10 anos, a ver mais longevidade, mas não conhecer as pessoas que eu tenho à minha frente, não conhecer a minha família, porque tenho uma demência, tenho Alzheimer. As pessoas deixam de ter a capacidade sequer de reconhecer a própria família. Portanto, a qualidade de vida que a gente quer, a gente tem que a promover. Há quem defenda que a saúde, ela tem que começar a ser trabalhada e a longevidade na infância, logo que a gente nasce. E é verdade. Quanto mais saudáveis nós formos e tudo aquilo que fazemos de forma saudável para o nosso corpo, nós vamos beneficiar depois, obviamente, anos mais tarde. Há coisas simples, há soluções que tu podes tomar.
para melhorares isto que eu estava a falar. Por exemplo, uma caminhada, introduzires uma caminhada no teu dia a dia, que é uma coisa que não custa nada. Acabas de comer, vais caminhar 15 minutos fora de casa. É um caminhar contínuo, não dá para caminhares em casa, não tem espaço, digo eu, só se for uma casa muito grande. Mas dá para ir à rua e caminhares ali 15 minutos à volta do teu prédio, da tua casa, no teu quarteirão. Dar uma caminhada simples a seguir à refeição é muito benéfico. Reduzir a ingestão dos ultraprocessados, das bebidas açucaradas. As bebidas açucaradas, ai Jesus, valha-me Deus. É terrível, terrível para o nosso corpo. Porque tem um pH baixo e porque tem entre 10 a 30 gramas de açúcar. Uma latinha daquelas latas mágicas, tem até 30 gramas de açúcar, que é uma enormidade. Porque nós, na nossa corrente sanguínea, temos entre 4 a 6 gramas de açúcar. Vê bem a diferença. De repente bebes aquilo e bebes aquilo de um trago, obviamente, uma lata daquelas bebe-se rápido. De repente o teu corpo tem mais do triplo, do triplo da quantidade de açúcar que tinha. Então é muito açúcar, é muito açúcar. O que é que eu ia dizer mais? Então, diminuir o nível de stress, também super importante, ou seja, fazeres alguma coisa no teu dia que te dê prazer, que te relaxe e que te consiga centrar outra vez naquilo que é importante e não estar sempre numa grande negatividade e numa grande tentativa de dar resposta a tudo ao mesmo tempo e, enfim, todo o stress, se for reduzido, é muito bom. Desintoxicar o corpo, fundamental. Nós temos décadas de vida, cada década que passa vamos estando mais intoxicados e, portanto, a gente precisa de reduzir essa intoxicação. E só podemos fazer isso desintoxicando o corpo, ok? Nos meus programas, no programa Intestino Saudável, nas minhas mentorias, eu faço uma desintoxicação por fases, por órgãos. Começo a desintoxicar rins, vou para desintoxicar intestino, retiro parasitas, desintoxico o sistema nervoso, imunitário, o sistema todo de eliminação, a nossa fábrica principal, o fígado. Então, há todo um processo que tu podes fazer para desintoxicar o teu corpo de forma 100% natural, sem ingerir comprimidos e cápsulas, porque isso não é verdadeira desintoxicação, ok? Porque são substâncias químicas que não são naturais e tu podes obter um efeito excelente com coisas naturais, com as ervinhas que os nossos antepassados usavam. Um, Ter o cuidado de ter um sono descansado e bom, fazer entre 7 a 8 horas de sono por noite. O nosso corpo precisa de fazer o reset, precisa de descansar, então isso é fundamental também. E depois ter o cuidado quando tens sinais, quando o teu corpo te mostra que alguma coisa não está bem, e a gente sabe, a gente sente. Fazer análises, fazer consulta de rotina, check-up para ver o que é que não está bem. E depois procurares equilibrar-te da forma que tu achares que é melhor, da forma da medicina convencional, da medicina natural, o que tu achares melhor, mas procurares esse equilíbrio. Ah, eu tinha aqui mais para dizer que é super importante são os sintomas mais comuns. Isto é muito importante e peço a tua máxima atenção para isto. Sentires muita sede. São sintomas que te podem indicar que tu estás em pré-diabetes ou com diabetes já, ok? E aí se requer depois fazer análises para verificar. Mas ter muita sede, urinar frequentemente, não é o que tu fazes normalmente, que há pessoas que vão urinar mais frequentemente porque a bexiga é tamanho de uma ervilha. Eu sou assim, eu vou muitas vezes à casa de banho, mas desde sempre, não é? Agora, é ao aumentar essas idas à casa de banho é que tens que ter atenção. Imagina, de manhã vais 3 vezes à casa de banho, mas começaste a ir 5, alerta. Vamos ver o que é que se está a passar, ok? Sentires muita fome, porquê? Porque o açúcar não está a chegar dentro das células. Lembras-te do mecanismo que eu expliquei? Então, a fome continua.
Sentires muito cansaço porque não consegues ter energia suficiente, não é produzida energia suficiente. A tua visão começar a ficar turva de falta de energia no teu corpo. Perceberes que tens infecções frequentes e que a cicatrização das tuas feridas está diferente, demora mais tempo, ou seja, fazes uma coisinha de nada e começa a correr sangue muito tempo. Teres um ganho de peso ou uma perda de peso grande, ok? Às vezes acontece uma coisa, outras vezes acontece outra. Então, e há algo que também é muito importante, que é quando tu comes coisas doces, sentes-te mal. Não ficas bem, ficas ali um bocadinho enjoado, um bocadinho, epá, isto não me calhou bem, ok? Alerta. Outra coisa é, tu comes qualquer coisa doce, passado uma hora, tens uma quebra energética e ficas cheia de sono. O açúcar é uma neurotoxina e provoca esta situação. Como ele não está a ser absorvido pelas células, porque há uma deficiência da absorção desse açúcar, há uma resistência à insulina, ok? A seguir tu tens uma quebra, há um pico de açúcar energético, tu ficas assim um bocado com muita energia e depois passado uma hora tu estás com sono, a dormir. No outro dia tenho uma cliente que me descreveu que ah, ah, querida, há um momento do dia que eu tenho tanto sono. E eu perguntei, qual é esse momento? E ela respondeu-me, 6 horas da tarde. Ok. E lancha? Ela respondeu-me, lancho. Então, e lancha a que horas? Por aí, entre 4h30, por volta das 4h30, 5 horas. Ok. Então, dei-lhe indicações alimentares para ela fazer um lanche mais adequado à situação dela, porque ela está no limite, está pré-diabética, portanto está mesmo no limite e precisa de adequar a alimentação para que não haja aqueles picos de açúcar. Ela fez o que eu disse, passado 2 dias já me estava a dizer, Margarida, já não tenho aquela sonolência que tinha. Era mesmo isto, ok? Portanto, a pessoa tem que tomar consciência e tomar as medidas necessárias. Então já disse, vou repetir, reduzir açúcares, bebidas açucaradas, diminuir os alimentos processados, aumentar os legumes na nossa alimentação, aumentar a proteína vegetal é muito importante e também ingerir bastantes coisas que tenham fibra para que esses picos de açúcar não sejam tão elevados. E dizer-te outra coisa, que a diabetes ela não aparece assim. A gente estala o dedo e aparece a dia. Não, é uma coisa que se vai construindo ao longo do tempo com o teu estilo de vida. Com o facto de estar sentada no sofá o tempo todo, não fazeres exercício, abrires os saquinhos de aperitivos e comeres aquilo tudo até ao fim de te levantas para ir buscar mais à despensa, ok? Coisas ultraprocessadas, super condimentadas, com gorduras que não são saudáveis, com muito sal, com muito açúcar. Tudo isso vai contribuindo para esta situação. Então, quanto mais cedo nós atuarmos, melhor, certo? E depois há o fator genético e familiar, ok. Se já há propensão dentro da família, se a mãe tinha diabetes, a avó tinha diabetes e a bisavó tinha diabetes, então a gente já tem alguma propensão para ter. Mas tu é que mandas. Se mudares o estilo de vida, não vais ter a doença, mas tens que mudar o teu estilo de vida. Entendido? Qualquer dúvida, qualquer situação, deixa o meu contacto, manda-me mensagem, falamos e eu ajudo-te, a estruturar algo que seja, bom para a tua saúde e algo que regenere, se for o caso, e que restaure o teu equilíbrio novamente. Um dia fantástico para ti.